Ok. Muito bem, gente. Deu tempo de estudar, não deu? Deu, né, César? Deu, né? Deu. Ótimo. Pessoal, antes da gente começar a falar sobre aqueles temas lá do WhatsApp, todo mundo está no grupo, a não ser a dona Danusa que está chegando hoje, mas todo mundo está no grupo do WhatsApp, né? Tá, vocês receberam um avisozinho lá que tinha alguma coisa para a gente estar dando uma pesquisada, assim, nada muito aprofundado, mas para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar hoje. Então é importante que a gente vá também fazendo esse movimento em casa, né, nos preparando para o estudo, para a gente chegar aqui e aproveitá-lo da melhor forma possível, tá bom? Então todos viram um recadinho, não viram? Isso, e todos deram uma pesquisada, não deram? É aquele silêncio que pega o facilitador de jeito. Ah, tá, obrigado. Muito bem, se a gente não conseguiu fazê-lo, a gente vai fazer agora em grupo, tá? Vamos pegar aí 10 minutinhos do nosso encontro para a gente conversar sobre isso. Mas antes eu queria saber sobre a apostila, o tema que nós estamos estudando. Ficou alguma dúvida da leitura? Obrigado. Edi, eu tenho algumas apostilas aqui, tá? Eu já não sei a orientação. As duas eu já dei, tá? Da leitura ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Nenhuma? Zero? Muito bem, é sinal de que estamos estudando e que o conteúdo está tranquilo e nós não precisamos nem comentá-lo, certo? Não? Se não ficou nenhuma dúvida, é sinal que o entendimento foi pleno. Pessoal, a gente não precisa ter dúvida, falar, olha, eu não entendi isso não ficou muito claro. Pois não. Certo. Normalmente há uma programação reencarnatória, mas o que acontece? O aborto espontâneo, ele tem diversas causas, então não dá para a gente estabelecer uma única posição acerca disso. O que a gente lê no Livro dos Espíritos, que fica claro para nós, que quando acontece é até mais uma prova para os pais, não exclusivamente, mas é uma prova, não é? Por alguma razão. E a gente tem que entender que na doutrina espírita não é porque passamos por uma situação que é dolorida ou que nos causa um certo grau de desconforto, que aquilo é uma expiação. Porque existe aquela diferença entre prova e expiação, ok? A expiação é aquela consequência ou aquela colheita negativa de uma ação anteriormente negativa. A prova, ela não necessariamente é uma expiação, ok? Ela pode ser uma situação em que se vivencia algo que seja necessário para o aprendizado, para o desenvolvimento espiritual daquele que passa por aquela prova. Tudo bem? Então, o que acontece? Kardec vai ensinando para a gente que quando há a concepção, na concepção, união dos gametas, ali existe a ligação do espírito, okay, com aquele produto da concepção, vamos dizer assim. E, inicialmente, esse fluido, este liame energético que liga, que vem do perispírito do espírito reencarnante para aquele produto da concepção, ele ainda é, digamos, frágil, ele é suscetível a uma desvinculação. Okay? Conforme a gestação vai aumentando, este liame vai se tornando mais forte, esse laço vai ficando mais forte.
até o momento do nascimento. Então, nessa fase, ainda o espírito pode estar também, uma outra possibilidade, um certo receio da reencarnação. Tá? Então, existe aquele consentimento, aquela vontade de reencarnar, mas pode, tudo pode, tá, gente? Pode haver ali um receio e haver uma desistência. E como o liame ainda está frágil, pode acontecer de não ser ainda aquela oportunidade. Ok? Pode acontecer também daquele espírito precisar daquele encontro com a matéria biológica para, de alguma maneira, melhorar as condições do seu perispírito para que numa próxima reencarnação o seu perispírito já esteja numa condição mais hábil, mais plena de se formar ali um corpo físico. Tá? Então são várias as questões que envolvem e às vezes pode ser algo que é necessário passar. Ok? Então, são várias as questões que a gente pode extrair daí, do aborto espontâneo. Mas sempre há algo que está dentro da permissão divina. É isso que a gente tem que entender. Tá? E normalmente, tá? Não é regra absoluta, mas às vezes existe a perda do bebê, alguma coisa, alguma situação, e depois há uma nova gestação, e normalmente, não é que é sempre, mas normalmente é o mesmo espírito que volta. Tá? Então é interessante a gente pensar nisso. Já passo para você, deixa eu só ver a amiga que estava com a mão levantada, já volto. Qual questão? 136. Então, o que acontece? Quando a gente lê essa questão, até tem alguns espíritas que não entendem muito sobre a doutrina no sentido amplo e acabam levantando uma bandeira da possibilidade do aborto e etc. Como a gente já teve algumas experiências aqui no ano passado. Então, o que acontece? Não é que não tem alma, né? A alma, ela está ligada àquele produto da concepção. Quando a gente fala produto da concepção, estamos falando do embrião, que ainda é muito no início, né? A gente está falando do zigoto, da primeira célula ovo, né? Quando existe óvulo e espermatozoide unidos. Ali começa, então, no caso, essa ligação do espírito. Tá? Então, o que acontece? Como esse liame ainda é frágil e vai se completando ao longo do desenvolvimento da gestação e a partir do nascimento, significa que esses liames vão se tornando mais estreitos. Ok? Mas não é que não tem alma. A gente tem que entender que existe um espírito ligado àquele embrião. Tudo bem? Esse é um ponto importante até para a gente rebater qualquer tipo de pensamento que se utiliza nessa questão para falar, olha, como não tem alma, o aborto provocado ele não é contrário à doutrina. E é o contrário disso. Tá? Então a gente tem que entender o momento da união do espírito ao embrião e realmente entender que ali existe já a vida. Tá? Esse é um ponto. Agora, André Luiz ele explica para a gente, isso até é um assunto para a gente ver num outro momento, mas que é possível por um automatismo mental, vamos colocar assim, da gestante, uma vontade muito grande de engravidar, enfim, tem todo um automatismo nosso, também um atavismo que a gente chama, que é uma herança ancestral de outras existências, pelo fato de já o nosso perispírito, sempre ligado ao corpo físico, ter tido a oportunidade de passar, digamos assim, por esse
processo de gestação. Vamos colocar dessa forma. Então, esse automatismo, às vezes, pode, por uma vontade muito grande, e aí que vem a mente agindo de uma maneira muito contundente, né, naquele sentimento e naquela possibilidade de se formar um corpo, mas que é um corpo disforme. Isso que a gente chama dos fetos teratológicos, que não tem uma forma humana. É o que ele está dizendo aí. Tá? Então, o que acontece? Se aquilo que se produz nesse momento dessa gestação não se constituir uma forma humana, é porque não tem um espírito ligado. Não tem um espírito ligado. É diferente da gente falar de um feto anencefálico. Então não tem a calota cerebral. Tem um espírito. É que ele está com o seu perispírito lesado e ele forma um corpo físico que vai vibrar e manifestar, né, essa materialização ou essa formação do corpo físico em conformidade com o seu estado do corpo espiritual. Tudo bem? Mas nesse caso de um feto teratológico, que é uma forma monstruosa, que se diz assim, não tem... Você tem uma matéria totalmente disforme. Isso não teria, no caso, um espírito ligado nessa condição. Tá? Isso é um produto da possibilidade mental que vem, né, desse atavismo biológico que acaba podendo acontecer. E a gente tem que lembrar assim, gente, é o perispírito, que é o envoltório do espírito, que vai formar o corpo. Tudo bem? Então, nesse momento da concepção, o espírito liga-se, né, por um liame energético a esse produto da concepção, e aí é como se átomo, e é como se não, e é assim que acontece, átomo a átomo, molécula a molécula do perispírito vai sendo transmitido ao corpo, aquele embrião, para a formação dele. Tá? Então, por isso que a gente vai estudar em relação à questão do aborto, que no momento da formação do zigoto, a doutrina espírita entende que a partir daí já há vida, que é a união do espírito com aquele embrião, e isso deve ser respeitado e deve ser, então, dado ao embrião direito de vida. Tá? Tudo bem? Fala, minha amiga. Pode. Certo. Certo. Você tem o início de uma gravidez, quando ele vai se multiplicando, a mórula, né, vai se multiplicando, e vai caminhando na trompa até chegar na cavidade uterina. Você tem a alimentação do embrião. Anidação, no caso. No conceito científico, eu acho, eu penso assim, né? Certo. Você só tem o início de uma gravidez, você tem a imitação do óvulo fecundado. Então, assim, às vezes essa questão de a gente considerar que a pílula do dia seguinte ela seria abortiva, por quê? Porque o que ela faz? Ela altera o endométrio, que é o chamado interno do útero, para deixar assim, um terreno ruim para ter a fixação no óvulo, caso aconteça uma fecundação. Então, geralmente, essa caminhada do óvulo, da fecundação na trompa, até ele se implantar na cavidade uterina... Você fala do zigoto, já fecundado, onde já existe a fecundação. Você agora do ponto de vista espírita. Isso. A mórula já tem espírito ligado a ela. Então, aí que tá. Por quê? Porque todos os pensamentos, reflexões, debates, discussões, tudo vai girar em torno, né, de onde existe a ligação do espírito.
Então, se a gente pega o ponto de vista doutrinário, e é isso que é o meu papel passar, nós vamos ter o início exatamente na concepção. É no momento da união dos gametas. E a gente teve um encontro que falamos sobre a reencarnação de Segismundo. Inclusive, o Anderson pode até depois resgatar essa aula, né? Um processo reencarnatório. Está como processo reencarnatório. Que a gente vai ver lá todo um processo que é realizado e a intervenção do mundo espiritual para que uma reencarnação aconteça. E ali a gente vai entender que é exatamente naquele momento da fusão dos gametas, né? Quando o espermatozoide adentra ali o óvulo, é ali que a ligação é feita, a partir daquele momento. Então, tudo que vai gerar em torno de debates e controvérsias e concordâncias ou discordâncias, a gente vai ter sempre o direito de pensar e meditar. Né? Isso é do ser humano e é do nosso livre-arbítrio. Mas é importante só a gente entender, assim, do ponto de vista doutrinário, né? Por que a doutrina espírita, a doutora Marlene Nobre, que foi presidente da AME Brasil, ela entendia a pílula do dia seguinte como um método anticoncepcional que, não sei, a gente vai se reunir para discutir, para falar a respeito, senão vou dar o spoiler aqui, e aí a gente não vai falar sobre isso dentro daquilo que vocês pesquisaram. Tá? Mas é só para a gente levantar assim, um entendimento. A doutrina vai dizer o quê? Vai dizer que exatamente na concepção que ali existe a união do espírito àquele embrião. Na concepção. Então, o que vai acontecer daí para frente, tudo o que vamos fazer ou deixar de fazer, claro, será também conforme o nosso entendimento, a forma como nós vemos, enxergamos cada contexto, mas quando a gente pensa no aspecto bioético mais ampliado, a gente tem que olhar esse respeito à dignidade do embrião, porque é no embrião que já há um espírito ligado. E quando a gente fala dessas divisões celulares que acontecem, então essa chamada clivagem, né, em que o zigoto vai se dividindo, vai se dividindo, vai se dividindo. Quando a gente vê o embrião já desenvolvido, já o feto já para nascer, a gente não pode pensar no feto sem pensar no zigoto. Porque é a partir da primeira, do próprio zigoto que a gente vai ter essa clivagem, essas divisões celulares. Então, para a gente ver, porque tem algumas legislações que falam assim, bom, a partir dos 3 meses, ok, o aborto provocado, ou a partir dos 6 meses, até os 6 meses, até os 3 meses. Então, são formas de se enxergar um contexto. Mas dentro da ótica espírita, a gente entendendo o zigoto já com o espírito ligado. Por quê, gente? Como é que o zigoto ele vai se dividir? Então, a biologia ela vai nos mostrar. Mas como que ele se divide sem a presença do corpo espiritual? Não se divide. Não se desenvolve. Pode se desenvolver como sendo um feto teratológico, mas sem a forma humanoide, sem as características humanas que vão lhe dar esta condição de humanidade àquele feto, aquele ser que vai ali nascer. Tá? Então, como é que se divide? Se divide a partir do perispírito. Quando a gente faz um machucado, machucamos, cortamos o braço. Nossa, tem um ferimento, né? Como é que isso cicatriza? Lembra quando estudamos aí, pessoal que já vem, as funções do perispírito? Funciona como modelo organizador biológico, funciona como função sustentadora e também traz essa função regeneradora. Então é o perispírito que contém, né, também toda a matriz energética de todos os órgãos, sistemas do nosso corpo físico que atua para sustentar o corpo.
A cada 7 anos, todas as células do nosso corpo se renovam. Nossa, como que isso acontece e a gente permanece tão bonitinho, bonitinho assim? É a função sustentadora do perispírito. Então, para a ótica espírita, a gente está vendo o zigoto como já tendo um espírito, e o seu perispírito vai dar, então, a possibilidade desta clivagem, dessa divisão celular, o desenvolvimento desse embrião, tornando-se um feto, e assim, um ser, não é? Um ser humano. Tá bom? Oi. Pode falar. Uhum. Na verdade, assim, vamos desconsiderar essa ideia do feto teratológico, digamos assim, como sendo o que se coloca como prova. A prova é o aborto espontâneo. Tá? Essa questão que ele menciona do feto teratológico é porque há a possibilidade de formação de uma massa biológica por conta da indução mental, da produção mental da gestante. A gente depois pode até trazer, tá? Esse conteúdo que André Luiz nos ensina para entender melhor como isso pode acontecer. Tá? Mas a prova está, por exemplo, no aborto espontâneo. Existiu uma gestação ali, já existiu essas divisões celulares, em algum momento aquela gestação foi interrompida por alguma razão. Sim, se houve o desenvolvimento embrionário, sim. Tá bom? Porque é a partir da presença do espírito que o desenvolvimento do ser acontece. Tá? Eu digo fisiológico, anatômico, tá? Tudo bem? Fala. Habitualmente, a fecundação é feita nas trompas, naquele momento que se unem os dois, não tem o espírito aí. A gestação, o desenvolvimento Vai se desenvolvendo. Ela passa por alguns processos, né? A doutora pode até falar melhor, mas existe, né, o processo destas divisões celulares até que em determinado momento existe a implantação da mórula, certo? No útero, que é chamada anidação. Neste caminho já existe todas isso, já tem todo o desenvolvimento, porque a partir do zigoto, da formação que acontece ali, da união dos gametas, que o espírito possibilita as divisões celulares por conta da ação do perispírito. Ok? O assunto é um pouco complexo, mas a gente está estudando a doutrina espírita, então temos que falar sobre isso. Tá bom? Oi. Então, mesmo a concepção é instantânea, então, mesmo que ele desenvolva uma forma mórfica, ele pode optar antes de nascer por ter essa forma e viver só um pouco? O espírito? Ela disse o seguinte. Eu vou tentar traduzir aqui, para você até me fala se é isso que você está perguntando. Ela está dizendo o seguinte. Quando existe, no caso, a concepção, a união do espírito. Então, vai havendo essas divisões celulares, então o embrião vai se desenvolvendo. Em determinado momento... Se tiver essa forma mórfica que não tem, Não, ele pode fazer peraí, não, pera um pouquinho. Essa forma disforme. Se houver a forma disforme, não tem o espírito ligado. Não tem o espírito ligado. Uma coisa, vamos pensar, um amontoado de células em que você olha, depois a gente pode até trazer, se vocês quiserem pesquisar aí, feto teratológico, imagem, você vai ver uma coisa que não é um ser humano, é uma coisa esquisita. você tem uma célula que a gente chama de haploide, né? 23, 23, 46, XX. É uma célula que se forma de dois, forma um. Você pode ter defeitos na fusão ali dos gametas, e você tem célula triploide, por exemplo. Então, aquilo, ele é
Uhum. Então, na maioria das vezes que isso acontece, é malformação, né? São células triploides ou até quadriploides, enfim, Isso. que realmente é um negócio que foi Sob a ótica espírita, é difícil a gente dizer, é difícil a gente dizer se numa condição assim houve a ligação, algum desenvolvimento e não foi para frente, ou se não tinha espírito ligado, entende? Então, esse feto teratológico, ele em tese, ele pode se formar por uma ação mental, mas isso é um pouco complexo para a gente entender. É melhor a gente ficar mais agora no entendimento do aborto espontâneo, por que ele acontece, e entender a questão do aborto provocado, as suas consequências e a forma de se reabilitar em relação a isso. Por quê? O nosso objetivo no estudo não é proporcionar uma visão que acarreta qualquer estado de culpa em nós. Pelo contrário, a gente estuda determinados tópicos para entender, visualizar uma visão mais ampla da vida, porque quando a gente traz a visão do mundo espiritual para a nossa realidade física, é uma visão mais ampla da vida, certo? E para entender como nós, que estamos no processo evolutivo, de construção do conhecimento, de ampliação do nosso nível de consciência, a gente pode pegar esse conhecimento para ajudar a resolver questões relativas ao nosso passado, para favorecer as nossas ações no hoje e preparar o nosso futuro. Então não é aborto provocado. Tá, não é, aqui ninguém está julgando. Nós estamos dizendo o seguinte: há um assunto delicado e há consequências, assim como há para qualquer ação que nós viermos a fazer. Mas há também solução. A doutrina espírita traz meios de pacificação da consciência. Mas para eu entender como eu trabalho a pacificação de consciência, eu preciso entender que aquilo que aconteceu, ou que eventualmente aconteceu ou não, se aconteceu, tem solução. Entende? Então, como que a gente se reabilita? Essa ideia que a gente quer propor em relação a esse assunto. Tá? Porque quanto ao aborto, realmente eu acho que se houve aborto espontâneo, pode ser uma prova apenas, ou pode ser também algo que o espírito que está ali ligado deve passar para que esteja numa condição melhor um pouquinho mais adiante. Ok? Então, por isso que um exemplo bem clássico é o feto anencefálico. Então, a gente sabe que o perispírito está lesado por conta de ações pretéritas. Então, o que acontece? Em determinado momento, o espírito pode entrar naquilo que se chama zona de remorso, que André Luiz explica isso muito bem para a gente. Então, dependendo de como foi a vida pretérita, as ações distantes da lei de amor, porque é isso que a gente está estudando, as leis morais, lei de amor. Pode acontecer de que estas ações equivocadas, em determinado momento, foram ali, naturalmente, comprometendo o corpo espiritual, ok? Abuso da inteligência, um caminhar muito perseverante na senda do mal, por exemplo, tudo isso pode vir a prejudicar o perispírito, porque o espírito é que vai pensar, sentir e desejar, e isso vai influenciar diretamente o corpo espiritual. Então, vamos imaginar, existe a oportunidade reencarnatória para um espírito que está enfermo. Em tese, todos estamos enfermos, mas há quem está mais enfermo numa condição assim, ok? Então, aquela primeira gestação, havendo essa predisposição dos genitores em não interrompê-la de pronto, nesse desenvolvimento embrionário, esse perispírito vai se reconstituindo.
embora a gente saiba que é um curto período de vida quando nasce com vida, mas às vezes há um tempo até um pouquinho mais significativo. Mas aquele espírito retorna ao mundo espiritual em condições melhores quanto ao seu perispírito. Reencarna e forma um corpo biológico são, vamos colocar assim, sem a lesão que apresentava anteriormente, entende? Então, é uma prova? É uma prova. Né? Pode ter sido um aborto espontâneo? Pode. Nesse caso, prova para os pais e a necessidade do espírito de, né, se reequilibrar fisiologicamente, tá? Perispiritualmente para uma outra gestação. Tudo bem? Oi. Certo. Você fala espontâneo? Certo. Tá. Certo. Todo mundo está ouvindo a colega? Fala mais rápido, por favor, minha amiga. Na noite anterior eu sonhei, eu falo assim, eu acabo agradecendo a Deus, porque eu falo assim, eu brinco nela, acho que eu só vi muito passarinho, né? Porque embora fosse muito triste, doloroso, eu tive um sonho que eu estava em algum lugar, sentada, numa roda, né? E me explicavam o que ia acontecer. Antes que eu acordei de manhã para trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão no seio, porque eu tinha muito dolorido, não estava. Mas nem liguei. Passei a manhã inteira chorando, ninguém sabia o que estava acontecendo, todo mundo, né, que estava vendo o que estava acontecendo, não estava entendendo. E à tarde eu fui fazer o ultrassom e não tinha mais o batimento cardíaco. E aí já, né, toda aquela dor, tudo, né? Foi o primeiro? Oi? Foi o primeiro? Primeiro filho? Tinha 34 anos. E a ginecologista... Você engravidou depois? A ginecologista que me atendeu, infelizmente, né, não muito profissional, pediu para eu ficar esperando porque ela não queria ganhar R$100 para fazer uma coletagem nem nada, para esperar a hora do teu sangramento para poder fazer a coletagem. Eu fui esperando, ela me trocando de médico e resolveu, e foi um período muito dolorido, muito difícil. Mas eu tinha aquela sensação que, assim, me foi explicado por que eu estaria passando por aquilo. Eu não lembro, né? Mas eu agradeço. Porque, de alguma forma, me ajudaram, tentaram me intuir por que eu estava acontecendo. Isso foi em 2009. 99. Em 2011, nasceu minha filhada. E é uma graça, super fofa, né? E ela morava em São Paulo, então ela vem passar final de semana comigo, né? Eu e meu marido, né? E dois avós, né? Mais velhos, né? E ela não tinha nem 3 anos. E nós estávamos levando para São Paulo. Eu sempre ia no grupo de trás porque a gente ia contando, brincando, conversando, né? Era gostoso. E estava indo para São Paulo, ela vira para mim do nada. Ginga, quando estava na sua barriga, eu era muito feliz. Aí, Quantos anos ela tinha? não tinha nem 3 anos. Na época ela tinha? Não tinha nem 3 anos. Não tinha 3 anos. 3. Aí eu parei, 1, 2, 3. Aí eu parei, eu estava de banco de trás, mal, você escutou, eu escutei. E assim, ela não sabia, né? Nada do que tinha acontecido, a mãe dela também não sabia. Minha sobrinha é meio desencanada, eu acho que nem lembrava, mas era muito tempo depois, né? Quase 14 anos, 15 anos depois. Então, para mim, é uma prova assim viva, né? Eu continuo agradecendo a Deus, né? Não cometer nada em relação a isso com o pai nem com a mãe, porque eu não queria nenhuma interferência, né? Isso está guardado, agora com vocês. Para a gente ver, né, os laços de amor, de afinidade, independentemente do contexto biológico que tem acontecido. Foi do nada, no carro, a gente brincando, não sei o que, ela parou, falou,
Sim. É importante a gente ver o aborto espontâneo. Ok, aconteceu. Aconteceu por alguma razão. E às vezes essa razão, ela também pode estar dentro das próprias questões de ordem biológica. Alguma questão ali que acontece, trombofilia, por exemplo, não é isso? Às vezes pode ter alguns aspectos inibitórios ali para que haja o desenvolvimento da gestação e depois. Você tem terrorismo trombótico na implantação da placenta. Então, quem tem trombofilia vai ter abortos, né? Que você começa com pouco tempo, depois eles vão ficando mais tardios, né? Sim. Cada vez que gravida tem a implantação, desenvolvimento da gravidez, mas você tem uma trombose ali dos vasos. Exato. Então pode estar vinculado a um aspecto biológico, ok? E depois há um tratamento, a injeçãozinha diária que se toma ali durante a gestação para se evitar, né, a perda do bebê, etc. Pode ser alguma coisa que ela precisou passar, ela precisou vivenciar enquanto espírito para se preparar, né, para a sua reencarnação. Então, quem sabe esses desígnios, se não o pai, né, os tutores espirituais, a gente não sabe. O que a gente sabe? Que a gente tem que ter esse olhar mais amplo, de confiar realmente que existe um pai que está tutelando, que é onisciente, onipresente, que está presente em tudo e está conduzindo os seus filhos, seja por um genitor ou outro genitor, genitora, mas conduzindo os seus filhos da melhor forma possível para a evolução de cada um. Ok? Fala. Eu não sei se eu consegui fazer a pergunta do jeito que eu queria, mas eu vou partindo das coisas que você foi dizendo. Que de repente um aborto espontâneo pode ser porque desistiu, né? Pode ser. Um caso muito próximo que aconteceu, pouco tempo, vou trazer um outro movimento em cima disso. Uma amiga, uma colega que queria muito engravidar, engravidou. Foi fazer o primeiro ultrassom, o batimento estava mais baixo do que o normal no começo. Repetiu em uma semana. Estava ainda mais baixo, estava 46. Eu só lembrei do 46 agora, o último. O médico que fez o ultrassom e a médica que atendeu falou: olha, vou te dar os remédios para você poder, sei lá, né? Não vou entender, não peguei detalhes. E eu não posso dizer que perdeu, porque ainda tem batimento. Mas existe uma chance muito mínima. Eu diria um milagre. Porque só está caindo e é muito baixinho para o tempo de gestação. Fui eu e uma outra amiga que é espírita visitá-la, começamos a rezar, ela é muito católica, rezou muito. E ficou aquela semana, me arrepio assim, de muita gente, várias crenças pedindo para que desse conforto para ela, e ela mesma tentando entender que tinha algum motivo. Ela falou: vocês que são espíritas, me explica por quê. Mas eu sei que tem um motivo, e uma hora eu vou saber. E foi, A melhor pergunta é o para quê. Ela foi ao médico, os batimentos tinham subido uma semana depois. E agora, depois de 2 semanas, está normal. A médica falou que se não tivesse os exames anteriores, não tinha como dizer que ela chegou a quase perder o bebê. Pode ser que esse bebê tenha sentido toda essa energia, se fortalecido, e falou: não, eu estou indo embora, não, eu volto. Existe? Pode, tudo é possível, né? A gente, nós enquanto espíritos reencarnantes, sabemos que teremos desafios aqui. E quantos também relutam em reencarnar? Relutam em aceitar que muitas vezes a reencarnação ela trará determinados desconfortos até para que o passado espiritual seja consertado, seja reestruturado, né? E na reencarnação a gente vai preparando o nosso futuro. Então é uma possibilidade, né? A gente nunca deve falar: não, isso é isso, ou aquilo é aquilo, né? A gente trabalha com os conceitos que nós temos, fidedignos da doutrina. Não, sem dúvida, absolutamente, com certeza, com certeza. Gente, vamos aqui. Na verdade, não vamos nos reunir mais em grupo, porque
É, ninguém tinha dúvida nenhuma, de repente começou, um fala, outro fala, o que é muito saudável. Mas vamos falar aqui, ó. Homossexualidade na visão espírita. Depois a gente volta para a questão do aborto. Homossexualidade na visão espírita. Causas e elencar as razões do porquê de qualquer tipo de preconceito atrasar a nossa marcha evolutiva. Vamos lá. Causas. Na visão espírita, quem conseguiu pesquisar encontrou que o espírito não tem sexo. Ok. Isso. E a gente vai juntar sua resposta com outras para formar. Significou muitas reencarnações no gênero, por exemplo, muitas reencarnações como homem. Então, psiquismo masculino. Aí volta e reencarna como mulher. Pode ser que exista aí uma dificuldade de acomodação do psiquismo com o corpo físico que foi gerado. Ok? Nessa linha de raciocínio que a gente está falando, mais alguém nessa linha de raciocínio? Faz parte, é um processo natural, né? Porque nós podemos se encarnar tanto como homem como mulher, dependendo da necessidade, das provas, do aprendizado que a gente tem que realizar. Eu sei que é um pouco difícil para a mulher pensar nisso, para encarnar como homem, e para o homem pensar nisso também, né? É meio estranho, né? Se a gente parar para pensar, porque o heterossexual ele está o quê? É confortável em relação ao psiquismo e ao corpo, certo? Então, o psiquismo que ele já está ali experienciado com o corpo físico que ele renasce. Então, fala, puxa, como é que seria? Mas dependendo da jornada do espírito, é possível que já houve essa transição algumas vezes e reencarna-se, né, num contexto diferente do atual e não haja a questão relacionada à homossexualidade. Né? De repente o Casimiro está aqui, né, casado, muito bem casado, e a experiência reencarnatória dele na próxima existência vai ser como mulher. E se ele já teve essa experiência, o espírito, né, espírito que não tem sexo, já teve essa experiência, se isso acontecer, ele vai encaixar naquele corpinho com tranquilidade. Como a gente está encarnado, é um pouco difícil pensar nisso. Tá? Mas é assim. Tá? O espírito não tem sexo. Sobre. Vocês já estão pensando em trocar conta disso? Inverter? Não, deixa assim. Tá bom. Por favor, compartilha com a gente. Uhum, uhum, uhum.
É possível, é possível, né? Então, as reencarnações, elas são programadas no sentido de você, na próxima, procurar equalizar determinadas tendências que puderam ter levado à queda, ou então a atitudes que não coadunam com a ideia de se vivenciar a lei divina. Então, é uma possibilidade? É sim. Então, nesse caso, já é um aspecto diferente daquele em que o psiquismo se encontra num corpo diferente do que está ali acostumado, tá? Então, essa transição, ela acontece para todos, ou já aconteceu em algum momento, por isso que a gente tem que ver com naturalidade essa questão, tá? Esse é um ponto. Peraí, vamos na ordem aqui, ali, depois vem para cá. Fala. Esqueceu. Ficou emocionada. Pobreza, riqueza, né? Então, são alternâncias para o aprendizado. Sim, sim, exato. Isso, muito bem observado. Muito bem observado. Isso, isso. E é o mesmo amor, e é só uma questão que não diz respeito a tudo que representa aquele ser, ok? Depois ali, quem levantou a mão? Ali? Ah, sim, fala, amigo. Que fala sobre. Ah, sim, sim, sim. André Luiz, fala. Então, se quando a gente faz o planejamento, se já se tem conhecimento, eventualmente, de uma inversão, né? De ali, de vivência, né? No corpo. Tudo vai depender do nível de consciência do espírito. Tem as reencarnações programadas, que são aquelas em que nós participamos juntamente com os benfeitores da programação. Então, temos ciência. E há aquelas outras compulsórias, em que o espírito não tem uma maturidade ainda suficiente para participar da escolha das suas provas. Neste caso, os tutores espirituais, os benfeitores espirituais vão atuar no sentido de conduzir, ok? Então, vai depender do nível de evolução de consciência, se ele vai ter participado desse processo ou não, tá? E aí tem um outro aspecto também, em relação à homossexualidade, que pode estar diretamente relacionado ao mau uso da função sexual, tá? Então, nesse caso entra como causa e efeito, e muitas vezes, se o espírito já tem determinada maturidade para participar da escolha das suas provas, e tendo em vista essa análise do seu passado, do seu histórico, das suas quedas, ele pode solicitar esta mudança justamente para que ele possa trabalhar esse aspecto. Ok? Então, pode estar relacionado a causa e efeito também, mas se a gente analisar a humanidade, nós estamos encarnados muito
dentro dessa perspectiva de causa e efeito, independentemente do setor. Abusou da inteligência, pode ter uma questão relacionada a uma lesão cerebral, alguma questão. Tudo é causa e efeito, não é? A gente não pode determinar exatamente com precisão, mas existem as causas anteriores das aflições que a gente estuda no Espiritismo, tá? E aí o que acontece? Tem aquelas também missionárias, por exemplo. Algum espírito que vem com um propósito muito bem definido de ajuda à humanidade, em que ele não vai optar pela vida familiar, que ele não vai ter esta possibilidade de constituição de família e filhos, e ele pode pedir também justamente para que ele se mantenha firme naquele propósito. Ok? Então, isso vai ser algo que, com o tempo, a humanidade vai entender como natural. Natural, uma necessidade, não importa qual. Ou a necessidade da mudança, justamente por ter que passar pela experiência do sexo oposto, seja por uma causa e efeito, algo que ele vem nessa reencarnação para trabalhar, para melhorar a sua função sexual. Pode ser que esteja mais propenso a uma união monogâmica. A gente pode falar no casamento homossexual, não pode? Pode. E a gente pode falar numa vida digna e um contexto sexual está dentro do equilíbrio que se pode ter por uma relação a dois do mesmo sexo. Tá? Então, a questão da promiscuidade, como foi comentada, pode ser no âmbito hétero ou homossexual. Então, às vezes, aquele casal homossexual tem uma vida nobre, digna, respeitosa, né? Motivados ou motivadas para o bem, para a sua evolução, e está tudo certo. Está tudo certo. Né? Na minha família, eu tenho amigos nesse contexto e não muda nada, e não deve mudar nada. É isso que a gente tem que pensar. E isso não deve mudar absolutamente nada o nosso olhar, né, fraterno e amoroso em relação ao espírito que está ali. Não é? Qualquer tipo de preconceito é a ignorância do desconhecimento das causas e perda de tempo e é um retraimento do seu processo evolutivo. Oi? Você pode adotar. Quantas e quantas crianças estão aí? Não é? Então, tá tudo bem. Já passo. Espera aí. Concordo, já vi a questão de não aceitar ou querer continuar vivendo como era na outra encarnação. E quando chega ao ponto da mudança de sexo? Peraí, não entendi a primeira parte. Não, a primeira parte foi tudo que já foi explicado. Ok? Tá. Já havia entendido sobre isso. E quando chega ao ponto da mudança de sexo? Quando chega ao ponto da pessoa efetivamente querer viver como um outro sexo? Sim. É visto naturalmente ou é visto como uma negação Não. daquilo que lhe foi proposto como encarnação? É uma situação extremamente complexa, que deve estar isenta de julgamentos e que só quem está passando pela situação é quem sabe. Há quem não consegue lidar com a ideia, um homem, lidar com a ideia de ser homem, mesmo sendo homossexual e podendo se relacionar dessa forma. Então ele não está maduro psicologicamente para poder não realizar qualquer tipo de mudança, às vezes até anatômica, não é? Retirada de órgão, esse tipo de coisa. Porque, de certa forma, o que a gente provoca no físico, existe uma repercussão no perispírito. Mas, em nenhum caso que a gente observar, que a gente vai
se deparar, a gente deve julgar. Por quê? Porque só ele sabe ou ela sabe o que está passando dentro de si. Sim, Né? eu também não tenho Então, na visão espírita é o não julgamento. É o não julgamento. pessoal. Não julgar sem dúvida nenhuma. Não tem Certo. nada a ver com a vida do outro. Né? O que importa é quem é a É uma escolha que ela fez. sem dúvida nenhuma. Mas É uma escolha. quando eu estou encarando aquilo que a pessoa não aceitar Ela, o sexo plano que foi espiritual, vamos proposto, pensar como Deus vê. Como Deus vê. Pode ser que ela tenha Deus vê como. caso no plano espiritual dela por essa mutilação que ela faz no corpo, alguma coisa assim, ela deixa de evoluir. Pode ser que tenha alguma repercussão perispiritual? Pode. Mas, como nós estamos sempre num processo de que a presente reencarnação se constitua numa possibilidade de crescimento, alguma experiência positiva também será extraída para que haja um crescimento, uma evolução de perspectiva numa próxima existência. Tá? Então, nós temos o livre-arbítrio, não é isso? E devemos simplesmente respeitar. E Deus veria como? Como um filho muito amado, como uma filha muito amada. Né? Então, é claro que se a gente lesa o nosso corpo voluntariamente, nós estamos deixando de nos amar de alguma forma. Entende? Só que na mente, naquele entendimento, aquilo não é lesar-se. Aquilo é algo que é uma necessidade. Então, como Deus vai enxergar isso? Tudo é intenção do Espírito. Às vezes aquele, veja só, que está ali, naquele conflito, naquela situação realmente que é internamente muito desconfortável, faz uma alternância de sexo, anatomicamente falando. Ok. Isso pode ter uma repercussão perispiritual? Pode. Pode ter. E que a causa e efeito vai procurar o quê? Reequilibrar esse contexto, porque nada é punição, tudo é processo educativo. E pode ter aquele outro que lesa o seu corpo voluntariamente para obter qualquer tipo de seguro. Hã? Então, tem isso, não tem isso? Ou então que vende um órgão para doação? Vende um órgão para doação? Então, como que Deus vai ver? Qual a intenção de cada um? Qual a intenção de cada um? Estamos falando numa, digamos, numa intervenção física. Entendem? Então, é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem ações que são, assim, muito menos gritantes, mas muito mais delicadas no contexto de reabilitação de consciência daquele ser. Tá? Sim, e consegue trilhar com equilíbrio aquela existência, consegue até se dedicar a uma obra de benemerência, de auxílio, consegue ter a sua vida ajustada. Então, aquele momento é o que é possível, não é isso? E o que vai vir depois disso, além disso, pode trazer méritos que podem até atenuar alguma questão relativa à causa e efeito. Tá? Vocês queriam esse encontro em 3 etapas, eu já entendi, não é isso? Hoje, mais 2 aulas. Tira, peraí, deixa só ela estava falando, já passo aqui. Calma. Foi colocada a questão que essa mudança de sexo, fisicamente falando, poderia prejudicar a pessoa que realizou. Porém, quando você pensa que a pessoa realizou aquilo para uma satisfação própria, por exemplo, eu fiz uma cirurgia plástica, estou me sentindo mais linda, mudei o cabelo, estou me sentindo mais linda, então mudei meu sexo, estou me sentindo mais linda e mais feliz. Então, eu não vejo como isso pode ser uma regressão espiritual, mesmo porque não há regressão. Então, a partir aliás, todos nós nos aceitamos, isso eu acho que é a prioridade maior de Jesus, de Deus, é o amor ao próximo. Como é esse próximo, a me julgar? Isso, é o que a gente está colocando.
não dá para a gente dizer o seguinte, é que nesse caso, o que acontece? Aquele espírito nasceu homem porque precisava, certo? Nasceu homem porque precisava. Bom, mas ele entendeu que existe uma condição de homossexualidade e ele está tentando trabalhar com isso, já está, de repente, se relacionando com alguém do mesmo sexo, alguma coisa do tipo, mas ele não consegue lidar com aquilo, ele vai e retira o seu membro. Ok? Tudo bem, está se sentindo melhor, é o que a gente está dizendo. Tudo é a intenção de cada um e algo nesse sentido pode ser muito menos gravoso do que determinadas outras atitudes. Mas não dá para a gente dizer que isso não trará nenhum tipo de repercussão perispiritual em algum nível. Mas isso não quer dizer que estamos julgando a ação. Certo? Tudo bem, ele está feliz. Alguém pode, de repente, praticar um aborto provocado e está feliz também. Achar que está tudo certo. Entende? Então, tudo vai depender da individualidade de cada um, do nível de consciência de cada um, da intenção de cada um e de como aquilo era necessário ou não. Enfim, e é o próprio espírito, olha só, gente, é o próprio ser, próprio espírito, que vai entrar num estado de consciência de culpa ou não. Tá? Não é ninguém que vai colocar lá o dedo, que vai julgar, que vai dar sentença. Não. É a nossa consciência, né, que vai dizer, fala, puxa. Né? Não é que ele, porque assim, a evolução ela se dá num nível muito mais amplo. Nossa jornada aqui, nós vamos evoluir de várias formas. Fez ali a mudança de sexo, tá. Mas é uma pessoa que está trabalhando a sua paciência, está trabalhando perdão, está trabalhando altruísmo, está se dedicando ao outro, então ela está evoluindo. Esse contexto foi o que ela encontrou para se sentir melhor na vida. Ok? O que a gente está dizendo é que não se deve julgar e que a gente também não pode dizer que isso não traz nenhuma repercussão no sentido de precisar corrigir alguma coisa, reparar alguma coisa em relação a essa ação anatômica que foi alterada. Tudo bem? Não tem a ver com a evolução do ser. Alguém, de repente, olha, reencarnei homossexual, assumo a minha homossexualidade e vou me dedicar à minha renovação espiritual e ao bem ao semelhante de uma forma que dá um salto quântico em relação ao heterossexual que está lá e não perdoa, e não faz nada para se doar um pouquinho, para se melhorar um pouquinho, continua rígido, continua autoritário, continua... Tudo isso que a gente vê que é desamor. Entende? Então a gente está falando isso para quê? Para a gente abolir o preconceito. O espírito não tem nada a ver com a opção sexual. O espírito é o espírito. Tudo bem? Então, isso fica registrado. Como isso vai se dar? Às vezes, o bem que ele faz, que ele escolhe fazer, já está anulando aquela falta. Não é isso que a gente aprende? Que o bem que a gente faz hoje anula o mal que a gente fez? A ideia, a gente não sabe. Falando aqui vestido, ele considera que essa tal cirurgia, futuramente, ela pode contrariar a lei de causa e efeito. Tá? Fazer essa cirurgia de retirar de órgãos. Isso. E aí o Divaldo também fala. Todo mundo está ouvindo a colega? Todo mundo está ouvindo a colega? Divaldo. Trata-se de uma violência que o indivíduo impõe a si mesmo e trará danos na atualidade e em futuras reencarnações. Como o psiquismo é o elemento mais importante da relação espírito-matéria, o ato de detestar o corpo ficará impregnado na organização psíquica e repercutirá na encarnação seguinte. Então ele comenta que ele faz a transformação, mas vai ter a lei da causa e efeito. Tem a repercussão.
E a gente pode contrair, digamos, uma dívida de consciência, ok? Uma dívida perante a lei divina? Sim, mas toda dívida é passível de pagamento. E não precisa ser na forma da dor. Ela pode ser na forma da caridade que se faz, do bem que se pratica, e isso vai anular o mal que foi feito. Né? Então, oi? Sim. Vai depender da própria escolha. Gente, eu acho que não vai dar para a gente evoluir agora. Eu não sei. Edi, não vai ter lista? Na minha mão? Tá bom. Enquanto a lista passa, vocês podem fazer uma rúbrica, que foi falha do facilitador. A gente volta nesse assunto, tá? Porque nós temos ainda alguns aspectos sobre lei de reprodução para pensar. Mas que virão os nossos raciocínios com base na ideia de que na concepção existe a união do espírito àquele embrião, tá? Ou futuro embrião, é na concepção, a união no zigoto, tá? Então o que vem a partir daí é o que nós vamos conversar depois. Certo? Eu não achei que vocês iam querer fazer em 2 etapas, né? Mas a gente faz uma alteraçãozinha no nosso cronograma e a gente coloca mais um encontro para discorrer melhor sobre isso. Mas é muito legal. Por quê? Porque uma ideia constrói outra e um entendimento, um outro entendimento, né? A gente vai clareando o nosso olhar e desconstruindo qualquer ideia de preconceito, racismo e tantas outras coisas que nos afastam da lei de Deus. Na verdade, é isso que acontece, tá? Eu só queria deixar